Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos iniciar com a leitura de um texto. E nesse texto a gente vai poder encontrar alguns verbos de enunciação que nós vimos em nossa aula, tá? E compreender como localizá-los e identificá-los no texto que nós temos a oportunidade de ler, como esse que nós vamos ter a oportunidade de conhecer agora, como é o lobo e o cordeiro, ok? Vamos ler comigo. O lobo e o cordeiro. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo, ameaçador. E sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse, se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro. Sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um desses cães que cuidam do rebanho. E é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história, ó. A razão do mais forte é sempre a melhor. Então, essa é uma fábula do lobo e o cordeiro. E nessa fábula, vocês puderam perceber alguns verbos de enunciação? Vamos identificar comigo alguns verbos que tem nesse texto aqui. Vamos lá. Ó. O primeiro verbo que a gente vê aqui, ó, vou destacar esse aqui, ó. Disse o lobo. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Né? Aqui, ó. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo. Esse é um verbo de enunciação. Tá? Outro verbo que a gente pode destacar, esse respondeu. A gente até viu alguns exemplos, né? Em nossa aula, ó. O Senhor respondeu o cordeiro. Indica a resposta aqui, né? Do cordeiro. Não precisa ficar com raiva porque eu não estou sujando nada. Então, ele respondeu o que o lobo havia falado. Mais abaixo, a gente também vê outro verbo, respondeu novamente, ó. Já tem novamente o mesmo o cordeiro também de novo respondendo. O verbo disse, ó. Disse. Tem também o verbo, ó. Continuou. O lobo, tá? E indica todas as ações do cordeiro, do lobo, no caso dos personagens aqui da história. Então, a gente vê alguns verbos aí de enunciação, tá? Então, esses verbos, lembrando, eles expressam a forma como o personagem ele vai agir. No caso, respondeu, continuou, disse, indagou, como nós vimos aí na nossa história. Vamos fazer a interpretação desse texto para a gente compreender um pouquinho mais a mensagem que ele, né, nos transmite aí. Vamos lá para a atividade. Questão 1, olha só. Qual é a finalidade do texto? O texto que nós acabamos de ler, qual é a finalidade dele? Ó? Letra A, é informar o leitor. B, anunciar uma ideia. C, trazer uma reflexão. D, apresentar uma opinião. Qual é a mensagem desse texto aí? É trazer uma reflexão.
Lembra que tem a moral da história, né? Então, a gente nos traz a reflexão que sempre o mais forte, né, leva melhor ali. 2, ó. Quais são os personagens do texto? No texto a gente vê alguns personagens, né? Nós até destacamos os verbos de enunciação porque indicam as ações desses personagens aí. Quais são os personagens? Nós temos o lobo e o cordeiro, que são os personagens da história que nós acabamos de compartilhar com vocês, tá? E então vamos lá para a questão 3. Questão 3 fala o seguinte, ó. Em que lugar a história acontece? Em que lugar? Em que espaço? A gente tem floresta, castelo, em vários lugares na história, né? Nessa história aqui, ela acontece em um riacho, tá? É onde essa história acontece. Aqui eu vou começar com letra maiúscula também, né? A frase, tá? A resposta é sempre com letra maiúscula e a frase. Então, coloca aí em um riacho, que é onde a história acontece, o lugar que a história acontece é aí. Questão 4, vamos lá? Na questão 4 fala o seguinte, no trecho, quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. A palavra grifada introduz ideia de... Quando eu falo a palavra grifada, eu estou me referindo a essa aqui da frase, ó, do trecho. Quando eu falo trecho, é uma parte do texto, tá? Tanto é que ela começa com aspa, ó, e termina aqui com aspa. Então, esse trecho aqui, ó, essa frase é uma partezinha do texto que eu falo trecho, uma parte do texto. Então, a palavra grifada introduz ideia de... Essa palavra grifada, ó, sublinhada, ela dá a ideia de quê? Vamos lá. Letra A, lugar. B, tempo. C, modo. D, dúvida. Quando quer dizer lugar, tempo, modo ou dúvida. A ideia de que, quando eu falo a palavra quando, eu me refiro a... Já pensaram aí? Me refiro a tempo. Estou me referindo ao tempo. Quando ele levantou a cabeça? É o tempo, tá? Quando aconteceu, quando ele tomou aquela atitude ali, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 5. Qual o assunto do texto? Qual é o assunto do texto? Tá? O lobo procura um motivo para matar o cordeiro. O cordeiro até fala que não é ele não tinha nascido. Depois o cordeiro fala, ah, mas é seu irmão, mas eu não tenho irmão, eu sou filho único. Ah, pode ter sido seu primo, seu parente. Então o lobo, ele queria procurar um motivo para pegar o cordeiro, tá? E aí, essa é a questão 5. Qual o assunto do texto? Esse é o assunto do texto, que ele procura um motivo para atacar o cordeiro. Afinal, ele estava faminto, né? Vamos lá para a próxima questão, questão 6. Na questão 6 também tem um trecho, ou seja, uma parte do texto para a gente analisar aí. E olha o que ele fala nesse trecho aí, ó. No trecho. E, ó, procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Ó, frase terminou em aspas aí. É a frase em destaque do texto lá. Que aí procurava algum animal apetitoso para matar a fome. A palavra grifada significa. Então, a questão ela pede para mim analisar a palavra grifada. O que ela significa? Que no caso é essa, ó. Grifada, estou me referindo a essa que tem o tracinho embaixo, no caso sublinhada. Então, a palavra grifada. Apetitoso significa o quê? Vamos lá para as alternativas. Letra A, saboroso, cobiçoso, ambicioso, ganancioso. Apetitoso quer dizer a mesma coisa de qual dessas alternativas? Ela significa o quê? Já identificaram aí? Quando eu falo que o animal era apetitoso, significa que ele era o quê? Saboroso. Então, no caso aí, o animal era saboroso.
Vamos lá para a questão 7. Qual a primeira acusação que o cordeiro recebeu do lobo? Então, lembra que o lobo estava fazendo várias acusações para o cordeiro. E a primeira acusação era que ele estava sujando, o quê? Lembram? Sujando a água, né, que eles estavam bebendo, lembra? Ele estava sujando a água que eles estavam bebendo. Essa foi a primeira acusação do lobo ao cordeiro, tá? E a última questão, vamos lá. Pela história, o lobo demonstrou o quê? Inferioridade, impotência, racionalidade ou soberba. O que ele demonstrou? O lobo demonstrou, letra D, soberba, tá? Como se fosse mais impotente que o cordeiro, mais forte, né? Ele queria mostrar superioridade aí, uma soberba sobre o cordeiro. Então, essa é a história que nós analisamos. Eu espero que você tenha compreendido, principalmente sobre verbos de enunciação, que são verbos que a gente usa na nossa escrita ou no texto que nós vamos ler, verbos que expressam a maneira como os personagens, né, vão se expressar ali, tá bom? Por isso que são classificados como verbos de enunciação. A nossa aula fica por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.